Graças a Deus. Boa noite. Desculpa lá, pessoal. O diabo está chamando a atenção. É isso aí. É porque vai arrebentar. Vai arrebentar. Você vai ter uma experiência diferente essa noite. Porque a palavra de Deus não volta vazia. Não volta vazia. Duvido que volte vazia. Meu Pai, nós te pedimos, venha abrir a nossa boca, o nosso entendimento, o nosso coração, para que possamos entender a Tua palavra e colocá-la em prática no nosso dia a dia. Porque nós somos carentes, nós somos frágeis e por qualquer motivo, qualquer coisinha contrária à nossa vontade, a gente logo abre a boca para falar bobagens, para confessar o que não deveríamos jamais sequer pensar. Então eu peço que o Senhor me ajude, me dá as palavras para ensinar ao teu povo como viver e conquistar pela fé aquilo que o Senhor tem prometido na tua palavra. Só o Senhor para nos conduzir o pensamento. Não deixe ninguém ficar sem compreender perfeitamente a tua vontade, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus eu peço e agradeço, meu Pai. Amém. Podem sentar. Graças a Deus. Você trouxe a sua Bíblia? Então, muito bem, excelente. Abra sua Bíblia, onde está o livro de Josué. É o 5º livro da Bíblia. 5º ou 6º? É o 5º ou 6º livro da Bíblia? É, 6º. 6º livro da Bíblia. Do Velho Testamento. 6º livro. Muito bem. Se você não tem a Bíblia, vai ser colocada a palavra aí no vídeo. Presta atenção. Deus é palavra. Deus é palavra. Quando você pensa em Deus, obrigatoriamente você pensa na palavra dele. Por quê? Porque Deus quer que você entenda a sua voz. Venha discernir, entender, compreender a palavra dele. Porque Deus é Espírito. Deus é Espírito. E Ele usa a palavra para se manifestar, se identificar com cada um de nós. E Ele deu e dá entendimento, razão. O nosso espírito é para poder entender a Deus, ouvir Deus, ter ouvidos para ouvir a sua voz. Então, quando nós lemos a Bíblia, é Deus que está a falar com a gente. E você pode colocar-se nestas páginas da Bíblia. Porque o que aconteceu no passado, que Deus falou, aconteceu com Josué, pode estar acontecendo com você hoje, comigo, conosco. Nós podemos estar encaixados, enquadrados dentro desse texto aqui. Por isso é muito importante que você não pense nos seus entes queridos agora,
nos familiares, na sua casa, nos seus filhos, nada disso. Você vai pensar os pensamentos que Deus nos dá. Amém? Você vai pensar os pensamentos de Deus. Então diz assim o texto: e sucedeu depois da morte de Moisés, eu estou esperando, porque há pessoas que estão abrindo a Bíblia agora. Josué, capítulo 1. E sucedeu depois da morte de Moisés. Que Moisés? Servo do Senhor. Veja só. Veja só. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor. Quer dizer, Deus já honra o seu servo Moisés. Morreu, mas Deus honra, continua honrando Moisés, porque ele, para Deus, está vivo. Servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué. O Senhor falou a Josué, filho de Num. Não é Josué qualquer. Então, quando fala Josué, filho de Num, só existe um Josué, filho de Num. Está a entender? Sim ou não? Por exemplo, se ele falasse com Manuel. Mas que Manuel? Quantos Manuéis tem aqui? Tem muitos. Sim ou não? Que Manuel é esse? Mas quando se trata do servo de Moisés, Josué, ele identifica com o nome do pai dele. O pai dele chamava-se Num. Então, Josué, filho de Num. Servo de Moisés. Você vai ver que aqui Josué é tratado como servo de Moisés, que era servo de Deus. Amém? No final do livro de Josué, ele já não é mais chamado de servo de Moisés, ele é chamado de servo do Senhor também. Amém? Que é o que tem que acontecer com você, comigo, com cada um de nós, quando nós somos leais e fiéis a Deus. Então ele diz para Josué: meu servo Moisés está morto. Ele sabia disso. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. O que estava acontecendo? O povo de Israel estava esperando o líder. Moisés morreu, então Deus levanta Josué. E Josué, quando Moisés morreu, ficou prostrado. Sentado, não sei. Mas ele estava prostrado, porque agora, como é que vai ser? Como é que vai ser? Olha a minha responsabilidade. Porque Moisés já tinha colocado Josué para substituí-lo. Já tinha colocado Josué para substituí-lo. Ele sabia disso. Mas agora que ele está sozinho, que tem lá uma multidão de milhões de pessoas que ele, Josué, tinha que liderar. É o seu caso. Por exemplo, você não é um Josué, não tem milhares de pessoas para liderar, para conduzir, mas você tem a sua família. Você tem a sua casa, seus filhos, o seu marido, a sua esposa. Você tem obrigações para com pessoas, sim ou não. A não ser que você seja um solitário, uma pessoa solitária. Não tem ninguém, você não tem que dar satisfação a ninguém. Mas você tem você para dirigir a sua vida.
Como é que você vai dirigir a sua vida? Como é que você vai conduzir a si mesmo? Então, Josué estava apavorado, com medo, porque a sua responsabilidade era muito grande. Então, Deus fala para ele: olha, ô Josué, Moisés está morto, mas você não vai ficar aí olhando para a morte de Moisés, você não vai ficar esperando alguma coisa acontecer para que Moisés volte. Não, levanta-te, pois agora, e passa este Jordão. Mas passar este Jordão? Atravessar esse Jordão? Mas não tem barco para isso, não tem ponte. Como é que eu vou atravessar esse Jordão? Olha só, primeiro desafio dele, primeira grande responsabilidade dele. Como é que eu vou passar esse Jordão se não tem barco, não tem ponte? Como? Será que Deus vai abrir as águas do mar, do Jordão? Então, ele ficou preocupado. E passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Há uma promessa, que Deus vai cumpri-la através de quem? De quem? De Josué. Aí ele diz, Deus animando, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Em outras palavras, olha só, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, Deus está falando que Ele vai garantir que onde pisar a planta do pé, Deus vai lhe dar. Amém? Avança 1 metro, Deus lhe deu 1 metro. 1 quilômetro, Deus vai lhe dar 1 quilômetro. E assim por diante. Entenderam? Quer dizer, olhar para frente, andar para onde? Para frente. Enquanto você estiver andando para frente, eu vou te dar aquele pedaço. Amém? Jesus nos ensina isso, quando pede a Deus, o pão nosso de cada dia, dá-nos todo dia. É isso? Dá-nos hoje. O de amanhã é de amanhã. Então não se preocupe com o amanhã, se preocupe com o hoje, agora. Então ele fala, ele continua no seu ânimo a Josué. Desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Quer dizer, Deus já mostrou o mapa da terra para ele, mostrando onde ele vai tomar posse. Aí ele diz no versículo 5, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Quer dizer, Deus anima, Deus está aqui a animar Josué, garantindo-lhe que está com ele. Da mesma forma como esteve com Moisés. Agora, vamos colocar você, o seu problema, a sua vida aqui, dentro desse texto. Qual é o seu problema? O meu problema não é igual ao de Josué, claro. Meu problema sou eu, é o meu filho, minha filha, meu marido, minha esposa, meus parentes, meu pai, minha mãe. Então, coloque-se no lugar de Josué. Assim como Deus foi com Moisés, foi com Josué, e foi com todos os servos dele no passado, ele é com você.
Ele é com você. Você não vê, você não toca, você não sente, nem eu. Eu não sinto, eu não toco, eu não vejo, mas eu tenho certeza que Ele é comigo. Esta convicção, esta fé, eu recebo de quem? Da palavra dEle. Amém. Quer dizer, eu trago para mim, eu tomo posse dessa palavra que Deus deu para Josué, eu tomo posse para mim. Foi isso que aconteceu comigo há muitos anos atrás, quando nós começamos na luta para levar as pessoas para Jesus. Então eu tive muitos problemas, muitas dificuldades, muitas lutas, enfim, mas eu me apoiava nessa palavra. Eu falei, Senhor, Tu foste com Moisés, Tu foste com Josué, Tu foste com todos os heróis da fé no passado, com Davi, etc, 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 com os apóstolos. Hoje nós não temos os apóstolos, hoje nós não temos o Josué, nós não temos nada. O que nós temos é o quê? A Tua palavra. Só isso. O que você vê à sua frente? Só tem a palavra de Deus. Mas essa palavra, ela não volta vazia. Quando você apoia a sua vida nela, qualquer que seja a sua situação, qualquer que seja o seu problema pessoal, você vai ter resposta quando você colocar a sua fé, quando você colocar a sua vida, quando você acreditar, quando você crer nessa palavra, mas não só crer. Não só crer assim, eu creio, eu acredito. Não, tem um segredo aí, que Deus fala para nós. Ele diz, esforça-te e tem bom ânimo. Quer dizer, se você é aquela pessoa preguiçosa, desculpa lá a expressão, vagabunda, indolente, você não quer trabalhar, você não quer fazer a sua parte, você quer as coisas de mão beijada, porque tem muita gente assim, sim ou não? É ou não é? Tem gente que fica esperando que outros façam o que ele tem que fazer, o que ela tem que fazer. Então, se você é essa pessoa, você pode ficar certo que você está confinado ao fracasso. Você não está andando com Deus. Não adianta pensar que Deus vai facilitar a sua vida, porque Ele não vai facilitar. Ele te dá ferramentas, Ele te dá condições, Ele te dá a palavra dEle, Ele te dá o Espírito dEle, Ele te dá o nome dEle. Agora, quem tem que agir é você. Essa é a minha fé. Eu não posso ficar esperando que Deus venha fazer o que eu tenho que fazer. Mas o que eu não posso fazer, eu tenho que, Deus, está aqui escrito, o Senhor prometeu. Eu vou cobrar. Eu vou correr atrás. Então, não fique esperando um milagre acontecer como se fosse uma mágica. Deus não faz mágica. O milagre que você quer, você tem que dar o primeiro passo. Veja que Deus fala para Josué, levanta-te, tem o quê? Bom ânimo. Você não fica aí esperando, Deus me ajuda, que não vai acontecer nada. Ele te dá a direção, Ele te dá a inspiração, Ele te dá o Espírito dEle, Ele te dá o nome dEle, Ele te dá a palavra dEle. Você não vê o nome dEle, você não vê o nome, você não vê o Espírito, você não vê Deus, mas você pode pegar na palavra dEle, ou não pode? Você pode. Por exemplo, se você for
para uma universidade, para se formar, para ter uma formação profissional, você tem que fazer o quê? Hein? Você tem que estudar. Não adianta você entrar na faculdade e querer passar colando dos outros. Porque senão você vai ser um incompetente e fracassado na vida. Você tem que estudar, você tem que se empenhar para você poder saber, para você poder aplicar na sua vida. Assim é a palavra de Deus. E todos podem ter isso. Ninguém pode dizer, eu não posso, eu não sei ler direito. Não, o que você souber de leitura, pode ser uma leitura ainda pequena, mas você leu, você entendeu, você tem condições de agir aquilo que você lê e entender. Amém, pessoal? Eu não conheço toda a Bíblia. Eu não conheço toda a Bíblia. Nunca conheci toda a Bíblia. Eu já li a Bíblia toda, mas o pouco que eu conheço já é suficiente para que eu tenha bom ânimo, me levante e vá em frente e atravesse o Rio Jordão. Amém, pessoal? Entendeu? Agora, olha só o segredo. Ele fala, que coisa. Ele diz, esforça-te em bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que eu jurei a seus pais lhes daria. Tão somente, novamente fala, tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer, conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. E toda a lei que Moisés te ordenou, está aqui na Bíblia. É só você ler. Se você ler, você vai saber. Se você não ler, você não vai saber. Está a entender? E aí ele diz, para teres o cuidado, de quê? De quê? De fazer, obedecer, executar tudo o que está escrito. Você quer um bolo gostoso? Pega a receita e obedeça a receita. É ou não é? Se você não quiser, ou quiser um bolo de qualquer maneira, você vai ter um tijolo. Mas se você quiser um bolo gostoso, você tem que seguir a receita. É ou não é? E é isso que Deus está falando para Josué. Conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, deixou preparado para ele. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda. Para quê? Para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Graças a Deus. Quer dizer, quando você vai numa linha reta, você sabe para onde está indo, porque Deus já deu o mapa. Não pode desviar nem um pouquinho para o lado, nem um pouquinho para o outro. Tem que ser na linha reta. Aí ele diz aqui no versículo 8, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Ué, aqui parece ter uma coisa errada. Não parece? O que tem a minha boca com o livro? O que tem a minha boca com o livro? Com a lei que Moisés deixou escrito? O que tem? O que tem a ver sua boca com a palavra que Jesus falou? Hein? A palavra de Deus tem que ser confessada. Amém? Normalmente se diria, não, tem que pensar. Claro que tem que pensar. Mas não só pensar,
mas falar, pronunciar. Porque a fé exige ação, atitude. Você tem que tomar uma atitude. Então, quando você ora, você está a falar com quem? Com Deus. E se você ora, cobrando de Deus o cumprimento da sua palavra, você está sendo ousado, você está sendo valente, você está sendo corajoso, você está sendo um conquistador. Em outras palavras, não pegue o seu problema, o problema que você tem enfrentado, as suas lutas, e faça um pacote, um saco de problemas, e chega aqui na igreja, coloca no altar os seus problemas. Pô! E vai para casa esperando que tudo aquilo vá se resolver. Não faça isso, porque é isso que o diabo quer. Que você pegue o seu problema e coloque nos ombros de outras pessoas, ou do pastor, ou do bispo, ou da igreja. Não faça isso. Se você fizer isso, você vai ficar para trás. Essa é a pessoa religiosa. O religioso é assim. A pessoa que é religiosamente fanática, ela pega os seus problemas e coloca na mão do pastor e agora eu vou esperar. Mascando chiclete. Sim ou não? Sim ou não? Fala a verdade. Fala a verdade. As pessoas querem facilidades. As pessoas não querem conquistar. Elas querem que a conquista vire uma mágica. E isso nunca vai acontecer. Deus não trabalha com mágica. Deus não trabalha dessa forma. Se você quer tomar posse de algo, você tem que correr atrás. Você tem que lutar por si mesmo. Você tem que mostrar que você crê naquilo que está escrito. Quando você mostra que crê no que está escrito, você toma atitude. Você vai orar, você vai jejuar, você vai fazer das tripas coração, mas você não vai ficar esperando por ninguém. Você vai lutar por você mesmo. Entendeu? Por isso que ele diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Não se aparte. Normalmente, as pessoas pegam as palavras e usam essas palavras de forma que elas se prejudicam. Presta atenção a esse texto de Mateus 12 e 37, se eu não me engano. Olha só. Olha o que Jesus fala. Porque por tuas palavras serás justificado. E por tuas palavras serás condenado. Em outras palavras, se você fala a palavra de Deus, se você pronuncia a palavra de Deus, se você confessa a palavra de Deus, você é forte. Seu coração está sustentado na Sagrada Escritura. Agora, se você usa as palavras de acordo com as emoções, os sentimentos, os problemas, e é óbvio que muitas pessoas usam as palavras para contarem os seus males, sua vida ruim, para contar a miséria, para contar a desgraça, para contar histórias desgraçadas que elas vivem. Em outras palavras, elas estão usando da palavra, do poder da palavra, o poder da língua, para se condenarem.
Porque o que você confessa, não só você, eu também, todos nós. Não adianta eu chegar aqui e pregar para vocês, olha, essa é a palavra de Deus, você vai confessar essa palavra, e vamos crer nessa palavra, e vamos falar essa palavra, vamos confessar essa palavra. Mas quando saio daqui, eu chamo a Esther e começo a reclamar com ela. Puxa, estou com uma dor aqui, ó. Não sei o que houve, estou com uma dor aqui, ó. Está a entender o que eu estou falando? Você está a entender? No que eu falo e confesso uma dor aqui, ou onde quer que esteja a dor, eu estou fortalecendo a dor, fortalecendo o mal e enfraquecendo o bem, a palavra de Deus. Entendeu? Sim ou não? Veja só o texto que fala sobre a língua. Por favor, coloque aí, meu filho. Aquele texto que foi dado para você. Você deu? Não é Romano, não. Leia aí comigo. Provérbios 18 e 21. Coloca aí, por favor. Porque tem gente que não vai achar ainda na Bíblia. Mas você, por favor, coloca aí. O que está escrito aí? Leia alto e bom som. A morte e a vida estão no poder da língua. A língua está onde? Está na boca. Está a entender? Você está compreendendo? Quando qualquer um de nós crê na palavra de Deus, confessa a palavra de Deus, então nós somos justificados diante de Deus. Mas se nós confessamos também nossas misérias, nossas mazelas, poxa, eu estou com isso, eu estou com aquilo, nós estamos também nos condenando. Então o ser humano fica assim. Ora, especialmente dentro da igreja, a pessoa ora confessa o que é bom, que faz bem para ela, dá vida para ela, ora ela confessa o que é mal, a miséria, as desgraças, etc, etc. Então ela confessa a derrota, a morte. Ora ela elogia a vida, ora ela elogia o quê? A morte. E há pessoas que têm a língua desse tamanho. É ou não é? A língua... Senhora! Você está a entender? Por que muitas pessoas não recebem o batismo com o Espírito Santo? Por exemplo, vamos dar esse exemplo. Por que elas não recebem? Porque elas, na igreja, elas louvam a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Vem à frente, recebe a oração e tal. Mas, quando sai da igreja, começa a criticar fulano, beltrano, cicrano, ou falar mal do pastor. Senhora! Esse pastor pede muito. Eu gosto dele, mas ele pede muito. Pronto. Quer dizer, uma palavra que vem neutralizar a outra palavra. E por isso, elas perdem. Entendeu? Sim ou não? Você está a compreender? Está claro para você?
Avalie, pese a sua vida. Não fique olhando para os outros, não. Ah, mas eu conheço uma pessoa. Não interessa. Você não tem que olhar para os outros. Se você quer manter-se na fé, olhe para si. Nunca fique olhando para os outros. O que os outros fizeram de bom ou de mal. Você tem que olhar para você. Amém, pessoal? Está entendendo? Isso é prático. Isso é uma coisa prática. Se você confessa o mal, você se sujeita ao mal. Você está sendo refém do mal. Você está servindo ao mal. Se você confessa o bem, você está servindo o bem. Você vai se beneficiar com o bem. Não adianta querer conciliar o bem com o mal. É a mesma coisa que querer misturar a luz com as trevas. Não dá. Ou a luz ou a trevas. E você tem que saber usar a sua própria língua para não sair da sua boca aquilo que venha destruir a si mesma. Quando uma pessoa fala mal de outra pessoa, na realidade ela está se destruindo, porque está a falar mal de outra pessoa. Está entendendo? Sim ou não? Então, nós temos que ter essa consciência que Deus passa para Josué, passou para Josué e passa para nós esta noite. É melhor você ficar calado do que falar bobagem. Sim ou não? É melhor você ficar calado do que exprimir o que você sente com respeito àquela pessoa que fez mal para você. Sim ou não? Está entendendo? Por exemplo, um jeito bem prático. A pessoa, ela louva a Deus. Ela vem aqui na frente, aleluia, graças a Deus. Oh, meu Jesus, aleluia. Graças a Deus. Aí quando volta para o seu lugar, o diabo sopra no ouvido dela e ela concorda. O diabo fala, mas você não sentiu nada. Aí ela diz, realmente eu não senti nada. Pronto. Concordou com quem? Com o diabo. Disse amém para quem? Para o diabo. Está a entender? Como é sensível a língua? A sua, a minha também. A nossa língua. Então, abra os seus olhos. Porque a vitória ou a derrota está nas suas mãos. O poder da vida está na sua língua. Para o bem ou para o mal. Você é uma pessoa que gosta de criticar, censurar, chamar a atenção. Você está a se destruir com a sua própria língua. Seja sábio, para que você não venha ser um fracassado, mesmo tendo Jesus como seu Senhor e Salvador. Você tem Jesus como Salvador de um lado. Por estes momentos que iremos elevar os pensamentos na tua palavra, para que a tua palavra venha trazer de volta para nós a fortaleza, a força, o vigor, para que possamos te servir de acordo com a tua vontade. Pedimos que o Senhor Espírito Santo venha conduzir os nossos pensamentos. E queremos te pedir por todo este povo que participa desta reunião, em especial aqueles obreiros antiquíssimos, que estão há quase
49 anos conosco, tem estado conosco, lá no Rio de Janeiro e pelo mundo afora. Onde quer que a Igreja Universal esteja e faça esses 49 anos, comemore esses 49 anos, então há aqueles que começaram lá no Rio de Janeiro, especialmente lá no Coreto, no Cine Bruni Meia, depois foram para a abolição. São pessoas, meu Pai, que passaram um perrengue danado, foram provados, foram humilhados, foram perseguidos, foram injustiçados, mas todas as provas por que passaram, permaneceram. Aqueles que permaneceram estão aí como testemunhas vivas do Senhor Jesus. Porque o Senhor permite que nós sejamos provados, para que então venhamos ser aprovados. O Senhor provou Abraão, o Senhor provou a si próprio, quando enviou o teu filho ao mundo. E por conta desta aprovação, nós estamos aqui também, meu Pai, para testemunhar de que o Senhor permanece o mesmo, embora nós sejamos frágeis, meros humanos, ainda assim o Senhor tem nos sustentado nas horas difíceis, amargas, de provações. Meu Pai, quisera eu que todos aqueles que um dia estiveram conosco voltassem hoje, agora, neste momento, para que possam voltar ao primeiro amor, à primeira alegria, a presença do Senhor Jesus. Eu te peço, Espírito Santo, em o nome do Pai, do Filho e do Senhor Espírito Santo, e todos que creem digam amém, amém. E graças a Deus, graças a Deus. Podem sentar em nome do Senhor Jesus. Esther. Não, eu queria que você prestasse atenção, porque agora mesmo, nesse momento, nós estamos transmitindo para o Rio de Janeiro, onde nós tivemos início lá no Coreto, e nós temos lá muitas pessoas participando desse aniversário de 49 anos. Nós temos lá o bispo Gonçalves e a sua esposa, para testemunharem do que Deus fez naquele lugar e está fazendo, continua fazendo. Vamos trazer a imagem de lá, por favor. Bispo Gonçalves, pode falar você daí. Bispo, estamos felizes, porque tudo começou aqui no Coreto, no Meia, como uma raiz. Esse lugar produziu uma árvore que tem sido forte, espalhado os seus galhos por todo o mundo e vem dando frutos. Inclusive, é por isso que leva pedrada, né? Porque dá fruto, mas a raiz está enterrada. Toda a raiz de árvore forte fica enterrada. Ninguém vê. É algo tão simples, tão pequeno, mas que depois se transforma em algo visível e grande, como tem sido a obra de Deus nesses 49 anos. Nós estamos aqui para ouvir que o Senhor tem, o recado que o Senhor tem para dar para todos os obreiros que estão aqui, pastores, e também através do Univer Vídeo.
Muito bem, então, o recado que eu tenho é o recado de Jesus. São os ensinamentos dele. Jesus disse assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, imagine ter achado um tesouro, pelo gozo dele vende tudo quanto tem, investe tudo quanto custa, tudo, 100%, tudo quanto tem, ele investe naquele campo, ele vende para comprar aquele campo. Isso aqui me fala de um casamento, de um matrimônio. O homem que achou esse campo, esse tesouro no campo e comprou o campo, ele ficou tão vidrado, tão focado naquele tesouro, porque era um tesouro infinito. Ele encontrou esse tesouro, que é Jesus, o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Salvador. Quantas pessoas nós conhecemos, e você há de convir que isso é uma realidade, quantas pessoas a gente conhece, que a gente fala a respeito de Jesus, são pessoas vazias, e que não dão valor ao tesouro que Jesus tem sido para nós. E a gente quer dar para eles o tesouro, quer passar o tesouro para eles. Você tem parentes, amigos, conhecidos, não é assim? Eles dão de ombros, porque não veem o tesouro, não conseguem enxergar o tesouro que tem à sua disposição. Por quê? Porque tem outros tesouros maiores, ou tem um tesouro maior, que é o seu coração cheio de ideias e projetos para o futuro, o seu futuro. Mas aquele homem que, tendo achado o tesouro, ele escondeu e vendeu, foi lá na casa dele, vendeu tudo, desfez de tudo, 100%. Isso confirma aquilo que Jesus já ensinou: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E esse é o segredo do seu casamento, do nosso casamento. Você quer ser feliz. E por que você quer casar? Você quer casar para poder ser feliz. É ou não é? Você só, uma pessoa solitária, é capaz de ser feliz com todo o ouro, com todos os tesouros deste mundo disponíveis para você? Não, porque você precisa de alguém que compartilhe com você das alegrias, das lutas, dos problemas, e juntos vencem o dia a dia, as situações difíceis. Foi por isso que Deus falou, né, depois que Ele fez Adão: não é bom que o homem esteja só. Ele sabe que não é bom. Então, uma mulher só ou um homem só não pode ser feliz. É impossível. Eu duvido com todas as minhas forças que haja alguém solitário que seja feliz. Não pode ser feliz. Porque Deus fez a porca e fez também o quê? O parafuso. Amém, pessoal? Amém? Primeiro ele fez o parafuso, depois fez a porca. Sim ou não? Sim ou não? Essa é a realidade. E esse é o segredo da felicidade. O homem que comprou o campo, ele agarrou, ele vendeu tudo, ele desfez de tudo. Ele desfez até da sua liberdade para se casar com aquele tesouro que ele havia
adquirido. E assim também tem sido a gente, né, Esther? Achamos o tesouro. Nós achamos. Você achou lá na sua casa, eu achei na minha casa, e um dia o nosso Senhor, o Espírito Santo, nos uniu e tornamos-nos uma só carne, um só tesouro, né? Está no projeto de Deus o casamento. Quando Ele criou Adão e Eva, Ele já sabia que o homem ia precisar de uma companheira. Então, se é projeto de Deus, por que não pensar que é importante? Por que se unir a uma pessoa por acasos, sem pensar, sem cogitar? Em outra ocasião, Jesus falou que não é bom que o homem que quer construir uma torre não senta, não planeja, não tem nenhum projeto em mente, como será aquela torre. A mesma coisa o casamento, tem que ser estudado, você tem que escolher, você tem que pedir a direção de Deus, para que essa construção do novo lar não venha a ser destruída, não venha a cair, não venha a sofrer as tempestades e ruir. Pelo contrário, ele tem que ficar firme na rocha, que é esse segredo, esse tesouro que nós falamos, que é o Senhor Jesus. Então, a família, quando está alicerçada nessa base, não como a gente vê aí no mundo, as pessoas vão se unindo, encontram hoje e já vão morar junto. Não, tem que ser uma coisa com disciplina, com raciocínio, com a inteligência que nós encontramos na palavra de Deus. Com responsabilidade, né? Com responsabilidade, com confiança um no outro, né? Tem que haver um conhecimento de um e de outro, se conhecerem antes de formar uma família. Então, ele aconselha que tem que haver um estudo, tem que ter um planejamento, tem que ter um projeto, antes de você se unir à pessoa, escolher, essa é de Deus, é essa que o Senhor quer para a minha vida, consultar o seu Deus. Então, você terá essa construção desde a base, né, com estrutura forte, porque o Senhor é que está dirigindo. Isso não é você projetar alguém que esteja, digamos assim, de acordo com os seus interesses. Porque a pessoa às vezes planeja assim, aquele rapaz alto, ali, bonito, ele é assim, ele é cheio de, tem dinheiro, enfim, tem condições, vai me dar uma vida melhor. Então, se a pessoa pensa em casar para ser feliz, ela já começou mal. Já começou mal. Por quê? Porque ela está pensando em si mesma. Então, quando alguém pensa em casar, ela tem que pensar assim: eu quero fazer alguém feliz. Porque se eu fizer alguém feliz, eu vou ter o retorno da felicidade. Eu também vou ser feliz. Porque não adiantaria, Esther, eu fazer você feliz e ser infeliz. Se eu não fosse feliz com você, então seria só uma metade. Então, eu tenho que fazê-la feliz para você me fazer feliz. Qualquer aliança que é feita entre os homens tem que haver das duas partes, né? Uma concordância das duas partes. Um vai ter que dar uma coisa para o outro em troca. É exatamente isso que Deus faz com a gente. Você sabia disso? Você sabia disso? Esse é o projeto de Deus. Jesus é o tesouro que este homem achou e vendeu tudo para comprar, para tê-lo. Então, quando a pessoa abraça essa fé de adquirir o tesouro que é o Senhor Jesus Cristo, então
ela vai depender dele para ser feliz. E é o que ele mais quer. Ele quer fazer você feliz, quer fazer cada um de nós feliz. Porque se nós formos infelizes, ele tampouco vai ser feliz conosco. Sim ou não? Está claro ou não? Você entendeu? Você está compreendendo? Quando você adquire esse entendimento, como diz o texto sagrado, feliz aquele que teme ao Senhor. E temer a Deus é colocá-lo acima de tudo, em primeiro lugar na sua vida. E seguir os seus conselhos, a sua palavra, a sua direção. Eu lembro que, dentre a minha parentela, eu via os conselhos, eu ouvia conselhos de parentes falando para o seu filho: olha, você tem que estudar, se preparar para ser alguém, para depois formar a sua família. Depois, com condições, você formar a sua família. Nós trabalhamos o contrário, com respeito às nossas filhas. Elas um dia chegaram para nós, olha, lá a diretora do colégio disse qual seria a profissão que nós iríamos abraçar. Pai, o que eu faço? As duas perguntaram: o que eu faço? Você primeiro, minha filha, você vai se preparar para fazer um homem de Deus feliz. Você não vai investir na sua instrução, na sua capacidade. Você vai primeiro construir a sua vida matrimonial. Depois de você casada, se você quiser fazer uma faculdade, não tem problema, mas primeiro você tem que estabelecer a sua vida conjugal. É o mais importante. Os nossos parentes jogaram pedra, falaram que nós éramos malucos, que eu era maluco, que eu devia dar às filhas a melhor escolaridade, a melhor educação. Mas a gente tem visto que os mais bem educados são os mais infelizes na face da terra. Sim ou não? Sim. Os que têm mais condições econômicas são os mais infelizes, porque pensam que a condição econômica ou a sabedoria vai lhes garantir a felicidade. Não. Primeiro você tem que aprender a fazer aliança com Deus, casar com Deus. Fazer dele o seu Senhor. E ele, como Senhor seu, vai lhe apresentar a pessoa que vai fazer você feliz. E as duas estão casadas há mais de 30 anos. A Cristiana vai fazer 35 anos de casada. A outra vai fazer 34. 34 anos de casada. E são felicíssimas. Felicíssimos. Mas por quê? Porque elas priorizaram ao Senhor. Primeiro o Senhor. Elas entenderam o propósito, a proposta de adquirir esse tesouro, o campo. E uma vez adquirindo esse tesouro, que é o próprio Deus, casando com Ele, tendo matrimônio com Deus, então o próprio Deus, como Pai, vai conduzi-la até a pessoa que Ele tem preparado para ela. E foi o que aconteceu conosco, né, Esther? Foi exatamente o que aconteceu. Então, nós podemos falar com você. A Igreja Universal do Reino de Deus, ela trabalha em cima dessa pedra fundamental. Quem quiser aceitar, amém. Quem não quiser, paciência. Mas nós somos testemunhas vivas disso. Quando nós nos casamos, ou antes de nós nos casarmos, nós realmente avaliamos a vida
um do outro, com respeito à vida espiritual. Eu quis saber se a Esther era de Deus mesmo, porque eu não queria me casar com uma mulher que podia ser maravilhosa, mas se não tivesse o Senhor como primeiro lugar, então eu iria me dar mal, eu iria ser infeliz. Eu iria colocar em risco o meu tesouro, que eu já tinha comprado, adquirido. Você imagina, como é que eu vou colocar o meu tesouro em risco com uma pessoa que eu não sei se tem o mesmo tesouro? E eu fiz o mesmo pedido a Deus, né? Ah, foi? Então combinamos, Não né? queremos errar, né? Então, Deus quer que você seja feliz. Mas para você ser feliz, Ele tem que ser o primeiro na sua vida. Não tem jeito. É impossível. E nós não estamos tratando aqui de, eu pertenço à igreja. Não interessa. Não é um casamento com a igreja, com a religião, com a filosofia de vida. Não. É você se casar com alguém que está esperando o seu sim para entrar na sua vida, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, é o Espírito de Deus que aguarda aqueles que dizem: sim, Senhor, eis-me aqui, toma minha vida. O Senhor, o primeiro, toma minha vida, minha mente, usa o meu ser, a minha vida, segundo a tua vontade, que é o que diz aqui o texto sagrado: bem-aventurado ou feliz aquele que teme ao Senhor. Quer dizer, primeiro, temer a Deus. As minhas filhas, elas primeiro temeram a Deus, porque ouviram o nosso conselho, né, Esther? Elas fizeram aliança com Deus primeiro, e Deus levou todas as duas no altar para casar com um homem de Deus. Faziam aliança com um homem de Deus, que também tinha o Espírito de Deus. Não é isso? Então, quando você entrega a sua vida para o Senhor Jesus, você não está aderindo a uma religião, a uma igreja, a uma ideia. Não. É Deus que quer fazer morada dentro de você. Ele quer entrar em você. O pai não quer se distanciar da filha ou do filho nunca. Ele quer estar dentro de você. Você acredita nisso? Você crê nisso? Mas por que ainda não veio, ô bispo? Por que o tesouro não entrou em mim? Porque você ainda não desfez de toda a sua vida para adquirir o tesouro. Isto é, você não pagou o preço. Você quer fazer do seu jeito, da sua vontade. Não é assim. Se você quer adquirir o tesouro inesgotável e eterno, você tem que abrir mão do seu eu, da sua vontade. Entenderam? Sim ou não? Quando nós nos conhecemos, antes de nos conhecermos, Deus um dia apontou ela para mim. Ela nem tinha conhecimento de que eu a vi, e Deus tinha tocado: essa vai ser sua esposa. Porque nós não conhecíamos um ao outro, apenas cruzamos na igreja, cruzamos o nosso caminho, mas Deus falou: é essa aí. Porque eu estava procurando. Eu tinha tentado com uma outra, cheguei a ficar noivo, em 3 meses eu ia casar, tão apressado que eu era, e desesperado que eu estava. Mas, quando ela falou uma palavra, uma única palavra, numa discussão pequena, boba, mas uma palavra que ela falou, destruiu todo aquele entusiasmo que eu tinha por ela,
que era um sinal claro de que não era a vontade de Deus. E tínhamos já as coisas prontas, os móveis, etc., tudo arrumado. Mas eu desfiz de tudo. Ó, fica com tudo, não vai dar certo não. E então, finalmente nós nos conhecemos e nós verificamos, conferimos que ela realmente era de Deus e batia os nossos projetos. Olha, Esther, o que eu falei para você, você se lembra? Eu vou servir a Deus, quero ganhar almas, vou sair pelo mundo. Eu, na hora, me assustei um pouco, sair pelo mundo, ainda era solteira, só de sair de casa já é um drama para a moça, né? Ainda sair pelo mundo. E para onde que eu falei que ia? No meio dos índios, nas selvas. Ela tinha o maior medo, pavor de ir para o meio do mato. E eu falei, eu vou para os matos, eu vou por esse mundo afora, a África e etc, etc, pregar entre os índios. E ela ficou apavorada. E foi falar com a mãe dela. E a mãe dela? O que a sua mãe disse? Ah, isso é só entusiasmo, ele está animado, mas isso vai passar. Não passou até hoje. Ele não se conformou de não estar no mundo todo. Pois é. Então, veja que quando Deus toma as rédeas da nossa vida, Ele nos guia aos pastos verdejantes. Então, você que está participando dessa transmissão, por exemplo, as pessoas, ô Gonçalves, aí, que estão há 48 anos na igreja, passaram por momentos difíceis, foram provados e aprovados, muitas vezes, mas estão firmes até hoje, porque não largam o tesouro. E Deus está a buscar pessoas que tenham esse propósito. Oh, meu Deus, está aqui a minha vida, eis-me aqui, faça de mim o que o Senhor quiser. Então Ele vai guiar os seus passos, sua mente, Ele vai fazer você ver o que você não viu ainda, para que você venha a ser feliz, e não apenas ser feliz, mas fazer a outra pessoa feliz. Então, hoje, como eu falei inicialmente, as pessoas querem ser felizes, e elas pensam assim, bom, se eu quero ser feliz, eu tenho que encontrar um homem assim, assado, uma mulher assim, assada, etc, etc. E não é assim. Quando a pessoa quer ser feliz, ela tem que buscar alguém para ser feliz, como ela. Mas se ela não é feliz, como é que ela vai fazer alguém feliz? Não é verdade? Primeiro ela tem que ser feliz. E como é que eu faço para ser feliz, bispo? Quando você recebe o Espírito de Deus. Quando o Espírito Santo desce sobre você e faz de você uma nova criatura, te dá novos pensamentos, uma visão, um entendimento do que é realmente temer a Deus. Então diz assim, feliz aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Seus caminhos é o quê? A palavra de Deus. A pessoa anda de acordo com a disciplina, com a ordem das Sagradas Escrituras. Não é de acordo com o que o papai falou, a mamãe falou, não. É de acordo com o que Deus falou. Quando você faz da palavra de Deus o manual de vida, quando você faz da palavra de Deus a receita de um casamento, de um matrimônio perfeito, você vai ser feliz. E se você não fizer, não vai ser feliz. Vai ser infeliz. Eu tinha o maior medo, pavor de me casar com alguém que contrariava a vontade de Deus, porque eu não queria ser
infeliz. Eu tinha que encontrar uma pessoa que se compatibilizasse comigo, combinasse comigo. É por isso que nós temos a terapia do amor. A terapia do amor é para ensinar você a ser feliz, de acordo com a palavra de Deus. Não é de acordo conosco, não, mas de acordo com o que está escrito. Então nós podemos falar para vocês o que significa felicidade, porque nós estamos às vésperas de 55 anos de casado. 55 anos de casado vai fazer no final do ano. E o nosso amor nunca esfriou, nunca passou aperto. Nós nunca ficamos um dia, ou uma hora, ou 10 minutos, um sem falar com o outro. Nunca. Você lembra disso? Não. Nunca. Nunca. E preste bem atenção. A Esther, os gostos dela diferem dos meus gostos. Nós não combinamos em questão de gosto, em questão de comida, em questão de temperatura. Ela é calorenta, eu sou friento. Agora imagine, eu vou dormir com ela, eu vou precisar do corpo dela para me aquecer, mas ela também não pode emprestar o corpo dela para me aquecer, porque ela vai sentir calor. E como é que vai conviver? Como é que poderia conviver assim? Você está a entender? Sim ou não? Então, eu tenho que me cobrir, ela não, tem que se descobrir. É muito forte isso. É o ligamento do Espírito Santo, né? Só Deus pode fazer isso. Nós, fisicamente, não combinamos, mas espiritualmente nós estamos no mesmo espírito, no mesmo amor. E nos amamos hoje mais do que nos amávamos no início do nosso casamento. É ou não, Esther? Verdade. Então a gente é feliz. E olha que nós estamos juntos 24 horas por dia. Você sabia disso? Quando nós não estamos juntos, ela está sentada aí entre vocês para participar da reunião. Quer dizer, a nossa união é tão forte, que não há enjoo. Como eu vi nos meus irmãos esse problema. Um enjoava do outro, etc. Havia problema. Mas nós não enjoamos. Eu não enjoo. Não enjoo mesmo. Nesse aspecto. Graças a Deus. Hein? Graças a Deus. É lógico. E ela tão pouco, você tão pouco, né? Não, de jeito nenhum. Você está entendendo, pessoal? Sim ou não? Então, por exemplo, os pastores, bispos, que conduzem a terapia do amor, eles não estão aqui para ensinar o caminho para você não errar, para você ver, avaliar, pesar, de acordo com a palavra de Deus. Não é de acordo com a igreja, não, é de acordo com o que está escrito. Então, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então, quando a gente teme o Senhor, a gente anda nos caminhos dele. Amém? Disciplina, ordem. Amém? Decência. Amém? É isso. E quando nós andamos no caminho dele, ele promete: comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Amém, pessoal? Entenderam? Se você sai disso aqui, você pode ser da igreja, você pode ser dizimista, ofertante, você pode dar tudo que você tem, você não vai ser feliz. É impossível. Aqui está a receita. Você quer um bolo, quer dizer, uma vida feliz? Está aqui a receita. E foi essa receita que
fez surgir a Igreja Universal do Reino de Deus. Então, os pastores, os bispos, todos os pastores da Igreja Universal do Reino de Deus, eles têm a mesma regra que a palavra de Deus. Todos eles. Então, os nossos pastores têm 20, 30, 40, 50 anos de casados. E quando não permanece casado, é porque tem problema. É porque está contrariando aqui a palavra de Deus. Essa é a realidade. Então, há pessoas que me ouvem agora, que gostavam de falar assim, se eu pudesse voltar ao primeiro amor. Mas por que não quer voltar ao primeiro amor? Porque não quer deixar os seus amantes, as suas amantes. Não quer deixar a sua vida errada. Não querem abrir mão de coisas que sabe que contrariam a palavra de Deus. Entendeu? Sim ou não? Se você é aquela criatura teimosa, que quer seguir de acordo com o seu pensamento, você vai se arrebentar, você não vai ser feliz. Não vai ser feliz, porque a felicidade nossa depende diretamente a sua felicidade com Deus, a sua união com Deus. É a cruz do nosso Senhor Jesus. Quando você casa com Deus, quando o Espírito de Deus desce e faz morada no seu corpo, então o próximo passo é Ele colocar uma pessoa que vem auxiliar você, que é no caso da Esther. A Esther me auxilia, ela me ajuda, e eu preciso. Quanto mais a gente vai envelhecendo, mais um depende do outro. Sim ou não, Esther? Sim. Coça aí atrás, até que não consegui. E isso a gente só valoriza quando vai chegando a idade, vai avançando a idade. Porque um fica mais dependente do outro. Isso é bacana. É bacana quando ela chega, Edi, abotoa aqui para mim. Então vai lá, eu abotoar. Esther, coça aqui, por favor, que eu estou... E ela vai coçar no lugar onde eu tenho que coçar. Quer dizer, há uma sintonia entre nós. E nós temos paz um com o outro. Não tem parente, não tem familiar, não tem ninguém que é capaz de entrar no nosso meio. Verdade, não é? Sim. Não, pode falar, você está livre para falar, Esther. Não, é porque você pensa assim, é porque o senhor e a senhora já estão idosos, penso assim, mas não é a idade, não é? Isso nós temos desde o início. Sempre uma assim. Dependência um do outro, uma necessidade de um do outro. Quer dizer, não é a idade, é realmente porque Deus está entre nós. Ele está aqui, Ele que cola. E aqui está os braços da cruz. Meu relacionamento com Deus, o braço da cruz é Esther. O relacionamento dela com Deus, o braço dela sou eu. Amém, pessoal? Amém. Por isso que Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quer dizer, nós carregamos a nossa cruz com felicidade, com alegria. Mas tem gente que abre mão da cruz porque encontrou uma cruz mais leve lá fora. Sim ou não? E a reunião de quinta-feira é importante para você, porque se você chegou aqui já com casamento, com problema, você já é casada, mas sofre, né? Ainda no casamento, Deus pode reconstruir, fazer tudo novo, começar uma lua de mel com o seu marido mesmo. Porque Ele tem esse poder, Ele mostra isso na palavra dEle, que Ele pode reconstruir, nada
é impossível para o nosso Deus. Até porque é questão de fé, né, Esther? Se a pessoa não crê que Deus vai restaurar a vida dela, a família dela, o casamento dela, é porque ela não crê. E se ela não crê, não acontece mesmo. Mas se ela crê, não, eu vou fazer a minha parte. Se ele vai fazer a parte dele ou não, eu vou deixar com Deus, mas eu vou fazer a minha parte. Então preocupe-se em fazer a sua parte. Ocupe-se em ser cheio do Espírito Santo. E Deus vai fazer, através de você, o seu marido ou a sua mulher, sentir o cheiro, o perfume um do outro. E aí a coisa começa a se agarrar novamente. Amém, pessoal? Você crê nisso? Hein? É Deus que criou todas as coisas. Ele faz todas as coisas. Faz novas todas as coisas. Então, quando, por exemplo, você participa de uma terapia do amor, daqui a pouquinho o bispo Domingos, mais a sua esposa, a Núbia, vão estar aqui falando a respeito do que é o casamento, das experiências que eles tiveram também, das provações que eles passaram, mas permaneceram. Por quê? Porque o primeiro compromisso era com quem? Com Deus. O seu primeiro compromisso não é com seu marido, com a sua esposa, seus filhos, seus pais, não. Primeiro é com Deus. Se você o coloca em primeiro lugar na sua vida, você pode ter certeza que Ele vai colocar você em primeiro lugar na vida dele. Você sabia disso? Pois é. Não esqueça que você está falando lá com os obreiros. Pois é, eu sei que eu estou falando aí com os obreiros também lá. Desculpa lá, Gonçalves. Vou deixar para você orar pelo pessoal aí, mas esse é o nosso testemunho. E nós podemos orar pela sua família. Eu posso orar pelo seu lar. A Esther pode orar pelo seu lar. Os pastores da Igreja Universal do Reino de Deus podem orar pelo seu casamento, pela sua família, porque eles vivem aquilo que pregam. Quando acontece algum entrave na vida deles, eles mesmos saem fora. Eles mesmos pedem para sair fora. Então eles são removidos pelo próprio Deus. Mas quem permanece, esse é usado por Deus para levar as pessoas a essa grandeza de felicidade. Porque quando nós casamos de acordo com a instrução das Sagradas Escrituras, Deus vai honrar as suas palavras para com aqueles que nela creem. Amém. Entenderam? Sim ou não? Ah, bispo, mas é muito difícil. Talvez você ache difícil e até impossível, porque a sua mulher é muito teimosa, ou é muito engenhosa, o seu marido é genioso, egoísta, não importa o que ele é ou ela é. Se você determinar, você muda o seu marido e você muda a sua esposa. Amém? Você faz dele, de um leão, um cordeirinho que vem comer nas suas mãos. Sim ou não? Sim ou não? Não acredita, não? Mas depende de você. Amém? Vai depender de você. Da sua comunhão com Deus. Amém. Então eu gostaria de fazer a oração agora, o Gonçalves, vou fazer a oração daqui e vai alcançar vocês aí também. Seria bom que os casais que estão aí participando dessem as mãos. Se você tem algum problema, vamos orar agora para que Deus venha interferir nesse relacionamento. E você que diz, ô bispo, eu tenho estado frio com a minha mulher, ou fria com o meu marido,
e eu não sei se eu amo mais, se eu não amo. Você está casado com Ele, você assumiu um compromisso com Ele, e você quer honrar esse compromisso até o fim, porque você é testemunha viva na sua casa, na sua família, para com os seus filhos. A herança que você vai deixar para os seus filhos, quer dizer, o matrimônio que vocês vivem, vão ajudar os seus filhos a serem felizes, ou não, dependendo do relacionamento entre vocês, os pais. E o que é que você quer para os seus filhos? Você quer que eles vivam o inferno que vocês estão vivendo? Não, claro que não. Então, arrume a sua casa com Deus, e Deus vai fazer de vocês um testemunho na sua família, e vocês vão ter o que passar, a herança que vai deixar para os seus filhos. Então, nós somos muito gratos a Deus pelos nossos filhos, né, Esther? Pelo menos a Cristiane e a Viviane. Moisés é solteirão, mas a Vivi, eles se casaram, estão aí servindo a Deus, felizes da vida. Felizes da vida. E a gente fica muito feliz. A gente pode trabalhar, sair à vontade, porque eles estão, né? Imagine Deus como quer ficar feliz no seu casamento. Ele é pai. Ele é pai. Deus é pai. Eu gostava nós gostávamos de estar com as nossas filhas, nossos filhos ali, juntinho da gente. Mas cada um tem a sua vida e cada um tem que tocar a sua própria vida. Mas nós ficamos em paz. Sabemos que eles estão bem, elas estão bem com Deus e bem no casamento. Exatamente, graças a Deus. E pode ter olho grande, inveja, pode ter lá o que for, que praga nenhuma vai chegar, porque estão guardados pelo Espírito de Deus. Amém. Então vamos orar agora pelos casais, e por aqueles que talvez você queira mais do que uma oração. Você quer adquirir esse tesouro, você quer comprar esse tesouro, mas você tem que deixar tudo, colocar a sua vontade em segundo plano, primeiro a vontade de Deus. Se você quiser entregar a sua vida para Jesus, fazer morada nela, vem aqui na frente e vamos orar por você, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, nós te apresentamos cada pessoa, cada casal, que sinceramente quer ver esse campo, quer comprar este campo, quer adquirir este campo, esse tesouro, que é um casamento feliz, um casamento sem brigas, sem discussões, um casamento em que um soma na vida do outro, um casamento que um traz paz para o outro, que um anima o outro,
que um sustenta o outro. Ó meu Pai, mas primeiro, o Senhor tem que se fazer presente na vida deles. Então, meu Pai, eles estão à frente, junto do altar, se entregando para Ti. Espírito Santo, venha ao encontro de cada um deles. O Senhor sabe que há fé, que há disposição. Às vezes a pessoa tem medo de se entregar para Ti e ser fanático, ser um religioso fanático. Mas não existe essa chance quando a gente apoia a nossa vida sobre a Tua palavra, porque Tu és palavra, ó Deus, e a Tua palavra se cumpre na vida daqueles que creem e praticam esta palavra. Ó Espírito Santo, Tu sabes o que é melhor para essa criatura, então faça descer sobre ela, para conduzi-la segundo a Tua vontade até aos pastos verdejantes. Eu Te peço, meu Pai, por toda a Tua igreja, todas as pessoas que estão participando desta oração, haja essa luz, meu Pai, iluminação, para que essa criatura venha mudar a partir de agora, porque Tu és palavra, e o Senhor trabalha com a palavra, com a Tua palavra. Então, meu Pai, venha ao encontro dos que querem esta palavra vivendo dentro de si. Eu Te peço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, honra a Tua promessa para com essa pessoa que coloca o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Fale com Deus agora, aí, você que está aqui na frente, converse com Ele. Ele ouve a sua voz, a sua oração, tanto quanto ouve a minha.